Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto. Quando Deus responde. Hoje, você será conduzido a um momento de profunda reflexão e contemplação sobre o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio habitar entre nós. Neste episódio, você ouvirá a voz de um jovem cheio de curiosidade e desejo de aprender, fazendo perguntas sinceras sobre o propósito, o significado e as circunstâncias desse nascimento tão especial. E Deus, com sua majestade e sabedoria infinita, responderá com alegria e paciência, explicando a importância de Maria e José, o cumprimento das profecias antigas, a humildade do nascimento em Belém. Os pastores que ouviram a grande notícia e os magos guiados pela estrela. Você também compreenderá o propósito eterno por trás da celebração do Natal. No dia 25 de dezembro, entendendo que a essência desse evento transcende qualquer data no calendário. É o encontro do divino com a humanidade, a manifestação do amor e a esperança que renova os corações de todos que buscam a Deus. Prepare-se para uma experiência meditativa e profunda, onde perguntas de fé e curiosidade se encontram com respostas majestosas e consoladoras, revelando a beleza, a graça e a força transformadora do nascimento de Jesus. Que este episódio abra seu coração para refletir, aprender e sentir a presença do Emanuel, Deus conosco, que veio para salvar e trazer paz a todos que o buscam. Eu sinto, Pai, uma alegria misturada com uma imensa curiosidade dentro do meu coração, enquanto penso sobre o nascimento do Teu Filho, Jesus. Sempre ouvi falar dele, sempre escutei histórias sobre Maria, José, os pastores e os reis magos, mas hoje, ao refletir, eu percebo que existem tantas perguntas que ainda habitam minha mente jovem, porque Tu escolheste nascer como homem, Senhor. Porque precisaste enviar Teu Filho à terra, e porque Ele veio de forma tão humilde, em um estábulo, colocado em uma manjedoura, mesmo sendo o Rei dos Reis. Eu me pergunto sobre Maria e José, como Tu os escolheste? Que qualificações eles tinham para participar de algo tão grandioso? Eles eram simples, humildes, fiéis. Mas o que exatamente chamou a Tua atenção? Eu desejo entender, Pai, não apenas por ouvir histórias, mas porque quero absorver o significado profundo que esse nascimento tem para mim e para toda a humanidade. Eu quero compreender o nome que Tu deste a Ele, Jesus, que significa o Senhor salva. Como esse nome se conecta com tudo o que Ele veio realizar. Como Ele cumpre as profecias antigas, como aqui está escrita em Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome,
Emanuel, que significa Deus conosco. Em Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25, descreve como tudo aconteceu desde a concepção até o nascimento. E ainda assim eu sinto que há camadas de significado que ainda não alcancei. Pai, eu quero saber, o nascimento de Jesus foi apenas um evento histórico? Ou há um propósito mais profundo que transforma a vida de todos nós que o seguimos? Eu desejo entender como esse ato de amor e humildade se relaciona com a promessa de salvação, com a tua presença constante entre nós e com a esperança que nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. Senhor, peço que me ajudes a perceber, não apenas com a mente, mas com o coração, a profundidade desse mistério. Como posso, mesmo sendo tão jovem, absorver a magnitude de um Deus que se fez carne, que escolheu vir entre nós e que, mesmo sendo o Criador, nasceu frágil, pequeno, humano. Pai, ensina-me a ver cada detalhe desse nascimento com olhos de fé, para que eu não apenas admire a história, mas compreenda o propósito divino que a sustenta e que me leva a um encontro pessoal contigo e com teu Filho, Jesus. Meu filho amado, vejo a sede de compreensão que habita em teu coração. E sinto grande alegria em explicar o mistério que muitos tentam apenas admirar sem perceber a profundidade do que se realizou naquela noite sagrada. O nascimento de meu filho Jesus não foi um evento casual, nem uma história para ser contada sem significado. Ele veio para cumprir o plano eterno de salvação que eu mesmo concebi antes que o mundo existisse. Em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25, está registrado que a concepção aconteceu pelo Espírito Santo e que José, ao receber o aviso em sonho, não hesitou em obedecer, pois compreendeu que estava participando de algo que transcende toda a compreensão humana. Maria foi escolhida por sua fé, humildade e pureza de coração, conforme registrado em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Ela respondeu com um sim que ressoaria através dos séculos, abrindo espaço para a encarnação do Verbo. Isaías 7:14 anunciou muito antes que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, e que seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Cada detalhe foi planejado. A cidade de Belém, conforme Miqueias 5:2, e as circunstâncias humildes, como a manjedoura, não diminuem a grandeza do evento, mas mostram a proximidade de meu amor com a humanidade. Jesus nasceu para trazer salvação, e seu nome significa o Senhor salva, pois através dele o pecado seria vencido, a esperança restaurada
e a comunhão entre eu e os homens reconfirmada. Eu escolhi Maria e José porque seus corações estavam alinhados com meu propósito. Não pela perfeição, mas pela fidelidade e disposição de se submeter ao meu plano. Cada profecia, cada palavra, cada anúncio dos anjos aos pastores. Como em Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 14. Foi uma confirmação de que eu estava cumprindo promessas antigas e revelando meu amor eterno. Filho, o nascimento de Jesus é a prova de que meu plano se cumpre com precisão e cuidado. E que a salvação não depende de circunstâncias humanas, mas da obediência, fé e entrega daqueles que eu escolho para cooperar com o meu projeto divino. Ele veio para que o homem pudesse encontrar redenção, para que o pecado fosse derrotado e para que eu pudesse habitar entre os homens de forma tangível, visível e eterna. Pai amado, ao refletir ainda mais sobre o nascimento de Jesus, sinto uma mistura de admiração e surpresa. Como foi possível que o Rei dos Reis tenha nascido em uma situação tão humilde, em Belém, em uma manjedoura cercado por animais e pastores? Por que não nasceu em um palácio, com pompa e riqueza, como muitos reis da história? Eu penso também nos pastores que estavam nos campos, simples homens que foram os primeiros a ouvir sobre o nascimento do Salvador. Como eles puderam compreender tamanha importância? E os reis magos, que vieram de terras distantes guiados por uma estrela, como puderam reconhecer naquele recém-nascido o Messias prometido? Senhor, também me pergunto sobre José e Maria. A viagem até Belém, a falta de lugar nas hospedarias, o medo e a responsabilidade que carregavam. Como eles conseguiram manter a fé e a coragem diante de todas essas dificuldades? Tudo isso parece tão paradoxal. A grandeza do Filho de Deus envolta em circunstâncias tão simples e até desconfortáveis. Pai, eu quero compreender o significado dessa humildade e como ela se relaciona com o teu plano divino. Porque a encarnação se deu assim, em fragilidade humana e não de outra forma. Eu desejo entender também a mensagem que isso transmite a cada um de nós que busca seguir-te. Há algo que precisamos aprender com essa simplicidade, com essa ausência de riqueza e poder que transcende o evento histórico. E ainda mais, como essas histórias que são verdadeiras e transformadoras, se ligam com a maneira como celebramos hoje o Natal. Porque escolhemos o dia 25 de dezembro para lembrar o nascimento de Jesus, se a Bíblia não menciona essa data? Pai, quero perceber a essência e o propósito de cada detalhe, desde a manjedoura até os pastores e a estrela que guiou os magos. Quero entender como toda essa narrativa de amor
humildade e esperança foi planejada por ti e como ela continua a impactar a vida dos que acreditam. Ajuda-me a absorver cada camada desse mistério para que meu coração compreenda a beleza e a grandeza do teu plano e para que eu possa, com alegria, compartilhar a esperança que Ele trouxe a toda a humanidade. Meu filho amado, tu buscas compreender com o coração e com a mente, e isso me enche de satisfação, pois é a sede de verdade e de luz que eu desejei para cada ser humano. O nascimento de meu filho, Jesus, mesmo em Belém, em circunstâncias humildes, foi um ato deliberado de amor e propósito. Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7, descreve como José e Maria foram a Belém por causa de um censo ordenado por César Augusto, e como, mesmo sem hospedagem adequada, o nascimento se realizou conforme minha vontade. A manjedoura não foi um obstáculo, mas um símbolo da proximidade de meu amor com a humanidade, mostrando que a verdadeira grandeza não reside em palácios, mas na obediência e no coração daqueles que me servem. Os pastores, conforme Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 14, foram os primeiros a ouvir o anúncio dos anjos, recebendo boas novas de grande alegria e mostrando que o meu reino é aberto aos humildes e aos que buscam a verdade com simplicidade. Os magos, guiados por uma estrela, reconheceram o Messias, e sua jornada demonstra que eu conduzo aqueles que buscam a luz, mesmo de terras distantes, para que encontrem a salvação quanto à tradição de celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, filho. Compreende que a Bíblia não especifica esta data. Esta escolha foi estabelecida pela Igreja no século IV para unificar a comemoração do nascimento do Salvador e trazer luz em meio ao inverno, simbolizando a vinda da esperança ao mundo. Não é a data que confere significado, mas a essência do nascimento. A encarnação do Verbo, como João, capítulo 1, versículo 14, revela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isaías 9, 6 proclama que nasceu um menino para nós, e que ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Mateus, capítulo 1, versículo 21, confirma que o nome Jesus significa o Senhor salva, porque Ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que cada ser humano pudesse experimentar a redenção, a esperança e a presença de Emanuel, Deus conosco, que transforma vidas e corações. Filho, recorda sempre que cada detalhe, desde o estábulo até a estrela, desde os pastores até os magos, revela meu amor meticuloso e o plano eterno que se cumpre em Jesus.
celebra não o dia, mas a essência. Meu filho veio para salvar, para habitar entre vós e para que a humanidade pudesse conhecer a plenitude da graça, do ato de perdoar e da paz que somente eu posso oferecer.